Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Ricardo de Paris. Eu sou o Ricardo e hoje temos mais uma parte do livro A História Sem Fim de Michael Ende. Mas primeiro, curta o vídeo. E se for a primeira vez aqui, inscreva-se e acione o sininho para receber as notificações. Nós temos vídeo novo todos os dias às 19 horas. Já curtiu? Já se inscreveu? Já assinou o sininho? Então vamos para a continuação do capítulo 9, A Cidade Fantasma. Você me pergunta como vai ser lá nesse mundo? Mas o que você é aqui? Que são todos vocês seres de fantasia? Figuras de sonho, invenções do reino da poesia, personagens de uma história sem fim. Você se julga real, filhinho? Pois bem, aqui neste mundo você é, mas se entrar no nada vai deixar de existir. Você se tornará irreconhecível, passará a existir num outro mundo. Neste mundo, vocês deixam de ser aquilo que eram. Levam ao mundo dos homens a cegueira e a ilusão. Sabe o que aconteceu a todos os habitantes da cidade fantasma que se lançaram no nada, filhinho? Não, gaguejou Ateiro. Transformaram-se desvarios da mente humana em imagens geradas pelo medo, quando na realidade não há nada a temer. Em coisas que os tornam doentes, em ideias de desespero, quando não há razões para desesperar. Ficamos todos assim? Perguntou Atreia aterrorizado. Não, replicou Gmork. Há muitas espécies de loucuras e ilusão. Se vocês forem belos ou feios, estúpidos ou inteligentes, lá vocês serão mentiras belas ou feias, estúpidas ou inteligentes. E eu, que saber Atreia, o que serei eu? Gmork arreganhou os dentes num sorriso irônico. Não vou lhe dizer, filhinho. Logo você verá por si mesmo. Ou melhor, não verá, porque já não será você. Atreio calou-se e olhou para o lobisomem com os olhos muito abertos. Gmork continuou. É por isso que os homens temem e odeiam fantasia e tudo o que dela vem. Querem aniquilá-la, mas não sabem que, ao fazê-lo, aumentam a torrente de mentiras que cai ininterruptamente em seu mundo. Essa torrente de seres desfigurados, tão diferentes do que eram em fantasia, em que são obrigados a levar no mundo dos homens uma existência de cadáveres vivos, envenenando a alma dos homens com seu odor putrefato. Os homens não sabem disso. Não é divertido? E não há ninguém, perguntou Atreio baixinho, que não nos tema e odeie? Eu, pelo menos, não conheço, respondeu Gmork. E isso não é de espantar, pois vocês próprios, quando lá estão, têm de fazer tudo para que os homens pensem que fantasia não existe. Que fantasia não existe? Repetiu Atreio sem compreender. Sim, filhinho, respondeu Gmork. E é isso precisamente o mais importante, não percebe? Só pensarão em visitar fantasia se perceberem que ela... Só não pensarão em visitar fantasia se pensarem que ela não existe. E tudo depende disso, pois, enquanto não conhecem sua verdadeira natureza, vocês podem fazer deles o que quiserem. Fazer deles o quê? Tudo o que quiserem. Vocês têm poder sobre eles, e nada tem mais poder sobre o homem do que a mentira, porque os homens, filhinho, vivem de ideias, e as ideias podem ser dirigidas. Esse poder é o único que conta. É por isso que eu tenho estado de lado do poder e o servi, para poder participar dele, embora de uma forma diferente da sua e da dos seres iguais a você. Eu não quero participar dele, balbuciou Atreio. Calma, pequeno louco, rosnou o lobisomem. Quando chegar a sua vez de saltar para o nada, você se transformará também num servidor do poder, desfigurado e sem vontade própria. Quem sabe para que vai servir? É possível que, com sua ajuda, se possam convencer os homens a comprar o que não necessitam, a odiar o que não conhecem, a acreditar no que os domina ou a duvidar dos que o podia salvar. Por seu intermédio, pequeno ser de fantasia, fazem-se grandes negócios no mundo dos homens, desencadeiam-se guerras, fundam-se impérios. Gmork contemplou o rapaz durante algum tempo, com os olhos semicerrados e logo acrescentou. Há também uma quantidade de pobres tontos que, naturalmente, se julgam muito diligentes e pensam servir a verdade e não encontram nada de melhor para fazer do que
dissuadir as crianças da existência de fantasia. Talvez vocês possam ser útil a eles. Atreyu permaneceu de cabeça baixa. Agora ele sabia porque já não vinham mais a fantasia e porque nunca nenhum deles viria para dar um novo nome à Imperatriz Criança. Quanto mais se alastrava a destruição em fantasia, maior era o número de mentiras que entravam no mundo dos homens. Precisamente por isso, a cada segundo que passava diminuía a possibilidade da vinda de um ser humano. Era um círculo vicioso de onde não se podia fugir. Atreyu sabia-o agora. Mas havia mais alguém que o sabia, Bastian Balthazar Bux. Agora ele sabia porque não só a fantasia, mas também o mundo dos homens estava doente. As duas coisas estavam relacionadas. De fato, ele já desconfiava disso há muito tempo, mas não sabia explicar por que era assim. Nunca quisera aceitar que a vida fosse tão cinzenta e indiferente, tão pouco misteriosa e maravilhosa como pretendiam as pessoas que diziam a vida é assim. Mas agora também sabia que tinha de chegar à fantasia para que os dois mundos recuperassem novamente a saúde. E se nenhum homem conhecia o caminho, isso se devia às ideias, às mentiras e às falsas ideias que entravam no mundo dos homens, e o cegava em consequência da destruição de fantasia. Bastian pensou com horror e vergonha em suas próprias mentiras. Não incluía entre elas as histórias inventadas que costumavam contar a si mesmo. Mas, algumas vezes tinha mentido deliberada e conscientemente. Às vezes por medo, outras para conseguir alguma coisa que desejava muito. Mas outras vezes, só para se fazer de importante. Que criatura de fantasia teria aniquilado, desfigurado e maltratado com suas mentiras? Tentou imaginar como teriam sido suas verdadeiras formas antes, mas não foi capaz. Talvez precisamente porque tinha mentido. Uma coisa, porém, era óbvia. Também ele tinha contribuído para que fantasia atingisse o estado desesperado em que se encontrava. E queria fazer alguma coisa para remediar o mal. Devia isso a Atreyu, que estava pronto a tudo para vir buscá-lo. Não podia nem queria desiludir Atreyu. Tinha de continuar o caminho. O relógio da torre bateu 8 horas. O lobisomem observava Atreyu com toda a atenção. Agora você sabe como pode chegar ao mundo dos homens, disse. Continua a querer fazer isso, filhinho? Atreyu fez que não com a cabeça. Não quero me transformar numa mentira, murmurou. Mas é o que vai acontecer. Quer você queira, quer não, respondeu Gmor quase alegremente. E você, perguntou Atreyu, por que está aqui? Tinha uma missão, disse Gmor contrariado. Você também? Atreyu olhou o lobisomem com atenção, quase com simpatia. E conseguiu cumpri-la? Não, rosnou Gmor. Caso contrário, certamente não estaria aqui preso. A princípio, as coisas correram bem, até que cheguei a esta cidade. A princesa tenebrosa que reinava recebeu-me com todas as honras. Convidou-me para o seu palácio, hospedou-me generosamente, falando comigo e compreendendo-se sempre como se estivesse do meu lado. Os seres dos países espectros me eram naturalmente simpáticos, e eu sentia como se estivesse em minha casa, por assim dizer. E a princesa tenebrosa era, a seu modo, uma linda mulher, pelo menos para o meu gosto. Acariciava-me e coçava-me, e eu deixava, porque era muito agradável. Nunca me tinham tratado assim. Em suma, perdi a cabeça e comecei a falar demais. Ela fingia que tinha muita admiração por mim e acabei por lhe falar da minha missão. Deve ter me narcotizado, pois geralmente tenho um sono muito leve. Quando acordei, estava preso nessa corrente. A princesa tenebrosa estava à minha frente e dizia: Você se esqueceu, Gmor, que também sou uma criatura de fantasia? E se você luta contra a fantasia, luta também contra mim. Portanto, é meu inimigo. E eu venci pela astúcia. Só eu posso livrá-lo outra vez dessa corrente. Mas eu vou para o nada com meus servos e minhas servas, e nunca mais vou voltar. Em seguida voltou a minhas costas e foi embora. Mas nem todos seguiram seu exemplo. Só quando nada foi se aproximando da cidade é que o número cada vez maior de habitantes foi sendo tão fortemente atraído que não puderam resistir.
E hoje mesmo, se não me engano, os últimos cederam também a esta atração. Eu caí na armadilha, filhinho. Eu escutei aquela mulher por tempo demais. Mas você, filhinho, caiu agora na mesma armadilha. Me escutou por tempo demais. Neste momento, nada cerca a cidade como um anel. Você está preso e já não pode escapar. Então, morreremos juntos, disse Atreyu. É isso mesmo, respondeu Gmork, mas de maneira muito diferente, pequeno louco. Porque eu morrerei antes de o nada aqui chegar, mas você vai ser tragado por ele. É uma grande diferença. A história daquele que morre antes de ser tragado pelo nada acaba, mas a sua continua eternamente sob a forma de uma mentira. Por que você é tão mau? Perguntou Atreyu. Vocês tinham um mundo, mas eu não, respondeu sobriamente Gmork. Qual era a sua missão? Gmork, que até aí permanecera sentado e com o corpo ereto, deixou-se cair por terra. Suas forças se esgotavam. Sua voz rouca ofegava. Aqueles a quem sirvo e que decidiram o aniquilamento de Fantasia viram que seu plano estava ameaçado. Souberam que a Imperatriz Criança tinha enviado um mensageiro, um grande herói, e parecia que ele ia ser capaz de chamar o filho de um homem até Fantasia. Mas era imprescindível matá-lo a tempo. Foi por isso que me enviaram, pois eu conhecia bem Fantasia. Encontrei imediatamente o seu rastro. Segui-o dia e noite, fui ganhando terreno. Passei pelo país dos Safrazes, por Muhammad, o templo da selva, pelo bosque de Auli, pelo pântano de Tristeza, pelas montanhas mortas. Mas depois, no abismo profundo onde Igramou testa a sua teia, perdi o rastro, como se ele tivesse evaporado. Continuei a procurá-lo, pois tinha de estar em algum lugar, mas nunca mais encontrei o rastro dele. Acabei por vir parar aqui. Não consegui levar a cabo minha missão, mas ele também não, pois Fantasia está perto do fim. Seu nome era Atreyu. Gmork levantou a cabeça. O rapaz tinha recuado um passo e pusera-se bem ereto. Sou eu, disse. Eu sou Atreyu. Um tremor agitou o corpo esquelético do lobisomem. Esse tremor repetiu-se cada vez mais forte. Depois saiu da sua garganta um ruído que parecia uma tosse ofegante, e que se foi tornando cada vez mais intenso e arquejante, até se transformar num uivo que ecoou nas paredes de todas as casas. O lobisomem ria. Era o ruído mais aterrador que Atreyu escutara em toda a sua vida, e nunca voltaria a ouvir nada semelhante. De repente, o ruído extinguiu-se. Gmork morrera. Atreyu permaneceu ali imóvel durante longo tempo. Finalmente aproximou-se do lobisomem morto. Nem ele próprio sabia por quê. Inclinou-se sobre sua cabeça e tocou com a mão pelo negro e eriçado. Nesse mesmo momento, mais rápidos do que um raio, os dentes de Gmork fecharam-se mordendo a perna de Atreyu. Mesmo depois da morte, a maldade de Gmork era imensa. Desesperado, Atreyu tentou libertar-se, mas seus esforços foram em vão. Os dentes gigantescos do monstro haviam se cravado em sua carne como se fossem parafusos de aço. Atreyu deixou-se cair no chão sujo junto ao cadáver do lobisomem. Passo a passo, irresistível e silencioso, o mate nada ia penetrando por toda a parte através das altas muralhas negras que rodeavam a cidade. E por hoje é só. Se você gostou, clique em curtir, adicione esse vídeo aos seus favoritos, compartilhe com seus amigos e volte amanhã para mais um capítulo, porque o capítulo 9 conclui-se hoje. Obrigado pela presença, obrigado pela audiência, até amanhã com mais um vídeo e tchau!